Oi gente, eu sou o professor Dr. Thiago Pérez e hoje a gente vai falar de conformidade e obediência, e para isso eu vou citar 3 estudos clássicos, né? Sendo um de Stanley Milgram, outro de Solomon Asch e um de Muzaffar Sherif. Então, primeiro, conformidade é uma reação onde o indivíduo muda o seu comportamento, suas crenças ou suas atitudes a fim de se ajustar a um grupo, né? E aqui entra também o conceito de norma social, que é algo implícito ou explícito que funciona como uma espécie de baliza, modulando o comportamento, as ações ou as crenças das pessoas de maneira geral. No primeiro estudo, né, a gente vai mencionar do Sherif, ele inventou um experimento chamado autocinético. Então ele colocava as pessoas em uma sala escura sozinha e ele piscava de tempo em tempo uma luzinha. Sabe aquele laser, né? Uma luzinha no teto, e pedia para as pessoas definirem qual foi o grau de movimentação, ou seja, o quanto ela se movimentou. E ele tomou nota de tudo isso. No segundo dia, ele executou o mesmo experimento, mas com outros, né? E ele percebeu o seguinte, que a resposta das pessoas influenciava. Ou seja, quem respondeu menos, né, tentou se aproximar daquele que respondeu mais, aquele que respondeu muito tentou se aproximar. No terceiro dia, ele repetiu a mesma coisa e ele viu que as respostas se alinharam mais. No quarto dia, as respostas se alinharam mais. E depois ele repetiu o mesmo experimento um ano depois e ele viu novamente o alinhamento das respostas. Ou seja, o que da questão aqui afinal, a luz se movimentou pouco ou muito? Na verdade, a luz não se movimentou nada. Era um ponto parado e nesse caso, Sherif viu surgir uma norma social dentro de um laboratório que influenciava a percepção das pessoas de maneira geral. No segundo estudo que eu trouxe, o Stanley Milgram, basicamente, como funcionava o experimento? Um ator ligado numa máquina de choque falsa, um outro ator fazendo o papel de experimentador e um teste, né, de soletrar, um teste de memória, e o testado, nesse caso, né, a única pessoa que não era ator, ele recebia a seguinte ordem: ele deveria ministrar um choque sempre que o indivíduo que estava ligado no choque errasse, né, o comando, e ele deveria posteriormente elevar o choque. Era isso, né? E havia uma voltagem final, que era 450 volts, que era indicado como uma dose mortal. Resultado, 65% das pessoas chegou até a dose do choque mortal. E você pode me perguntar o porquê. Aqui entra a questão da obediência à autoridade, né? O indivíduo, ele estava, o suposto experimentador, ele estava de jaleco, né? Ele estava ali, né, dando a ordem, né? Continue, é importante para a ciência, porque haviam duas vozes, na verdade, né? Quem estava levando o choque também gritava, né? O interessante é que o indivíduo seletivamente obedecia ao experimentador e não ao eletrocutado. Muito interessante. E uma variável que muda, a distância, né? Esse experimento ele foi realizado de diversas formas, né? Por exemplo, com o indivíduo em outra sala, com o indivíduo ao lado. Quanto mais distante e quanto mais despersonalizado a vítima, né, entre parênteses, menor era a hesitação do indivíduo de chegar até a dose final do choque. E por fim, o último estudo do Solomon Asch, como funcionava? Em uma sala de novo, com atores, ele colocava um quadro de comparação, né, retas, como essas que eu vou colocar agora aqui na imagem, né, e ele perguntava para o grupo qual, né, reta do cartão mais se assemelha, né, à reta ali do modelo. E todos os atores respondiam errado. E o único indivíduo testado, né, mesmo vendo que era falso, por constrangimento, por vontade de fazer parte do grupo, muitas vezes respondia errado. Mesmo esboçando fisicamente um desconforto, a vontade de fazer parte do grupo,
é maior do que a de fazer o certo, né, de responder corretamente. Em suma, o que vai explicar, em parte, né, tanto a conformidade quanto a obediência é a própria natureza humana de maneira geral. Quando nós temos ciência, né, que nós somos susceptíveis à conformidade, à obediência, nós, de alguma forma, podemos ser mais assertivos na tomada de decisão de maneira geral e também compreender melhor os fenômenos sociais que estão à nossa volta, sejam eles positivos ou deletérios, considerando que a maior parte deles pode envolver conformidade e obediência. É isso aí, gente. Pensar é uma arma contra a opressão. Nunca deixe de fazer esse exercício cotidiano. Tchau, tchau. Até a próxima.